Fala galera, que falou Wesley. Hoje eu vou reagir um vídeo do Psycho do dia que ele separou um casal. Então sem sombra de dúvida. Meio milhão de inscritos, meu Deus. E com Nossa, 500 mil inscritos, camiseta no canal. Essa primeira é referência a Over the Garden Wall, pra quem não percebeu. Essa segunda é referência a Gravity Falls, olha só que loucura, mano. E essa última é referência a Scott Pilgrim, e tem muita gente nessa camiseta. Eu quero ver vocês descobrirem quem são todos. E como presente vai ter uma promoção no site até o final de janeiro, que quem comprar 2 camisetas ganha a terceira de graça. E frete grátis também, mano. E quem comprar, tuita uma foto pra mim lá que eu vou ver e DRT em todas. Mas enfim, eu vou contar uma história aqui um tanto... Eu ia salvar esse vídeo pro dia dos namorados, mas eu acho que seria muito triste postar isso no dia dos namorados. Então eu decidi contar logo isso pra... Sai de mim, culpa, sai de mim. Hoje eu vou contar uma história de como eu separei um casal. Eu era criança quando eu fiz isso, não me julguem, não me julguem. Isso aconteceu em 2010, quando eu tinha 12 anos. 2010 foi a época que o Orkut estava em alta, todas as crianças legais estavam usando, meu. Todas as crianças que deixavam o celular tijolão vazando do bolso pra mostrar que era legal estavam usando Orkut, meu. Eu lembro que eu tinha uma comunidade do Orkut de Super 11 com mais de 50 mil membros. Eu me sentia muito... eu tô gravando! Todo mundo. Eu tenho uma comunidade de Super 11 com mais de 50 mil membros. 50 mil, hein? Eu tenho 50 mil membros. Aqui não deve Mais atrapalhar de nada. 50 mil membros na minha comunidade, meu. Oh, meu, passa a grana. Mas eu tenho 50 mil... Pois é, eu tinha mais de 50 mil membros. Acho que vocês perceberam isso. Enfim, eu comecei a falar de Orkut porque o Orkut foi meu grande aliado nessa história. Quando eu era criança eu tinha bastante amigo. Só quando eu era criança mesmo. Não era bem amigo, era mais colegas. De amigo mesmo na época eu só tinha o Ícaro. Mas eu vivo que só tem o Ícaro de amigo na vida real. O resto é da internet, que a maioria eu nunca nem vi. Eu não sou uma pessoa com muitos amigos. Enfim, eu tinha esse grupo de colegas na minha rua e tinha várias pessoas nesse grupinho. E do nada, 2 deles começaram a namorar. Vamos chamar a menina de Vandresca, porque é quase o nome real dela mesmo. E o menino de Neném, porque esse era realmente o apelido dele. Eu não sei porque chamavam ele assim. Ele não tinha cara de neném, ele não tinha pele macia, que nem a bunda de um neném. Enfim, o Neném e a Vandresca começaram a namorar e pararam de brincar com o nosso grupinho de colegas. Mas teve um dia que a gente não foi brincar e tava só conversando na calçada e ele... Não sei porque chamava ele assim, ele não tinha cara de neném, ele não tinha pele macia, que nem a bunda de um neném. Enfim, o Neném e a Vandresca começaram a namorar e pararam de brincar com o nosso grupinho de colegas. Mas teve um dia que a gente não foi brincar e tava só conversando na calçada e eles estavam lá com um grupinho também. E por algum motivo a gente começou a falar do Orkut. Eu provavelmente falei da minha comunidade que tinha 50 mil membros. Daí a gente tava lá falando sobre o Orkut, quando de repente uma menina do grupinho falou: "Ó, eu duvido vocês falarem a senha de vocês, meu." E obviamente ninguém queria falar a senha pra todo mundo ali. Até que o Neném foi lá e falou: "Eu tenho coragem, eu sou macho." Daí eu fui lá e falei: "Então fala, mano, então fala aí se tu é macho." Na hora que eu terminei de falar isso, ele começou: 4, 5, 6, 9, 3, 2... Ele falou a senha dele lá só de números, mas o que ele não sabia é que alguém tava anotando esses números. Era eu admito, era eu, vocês me pegaram. Eu coloquei minha mão no bolso e eu digitei todos os números que ele falou no celular. Daí eu fui lá e salvei como contato depois de um tempo. Quando foi um pouco mais tarde, eu fui pra casa e a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei foi entrar no PC, entrar no site do Orkut e logar na conta dele. Mas, Psycho, como você logou na conta dele sem um e-mail, meu? Olha, eu não tinha falado isso antes, mas o Neném era a pessoa do grupo que eu mais falava. Ele até veio na minha casa uma vez e ele criou o Orkut dele aqui. Uma coisa engraçada que eu lembro até hoje de quando ele tava criando o Orkut é que ele marcou feminino quando ele tava se cadastrando, porque ele pensava que feminino era pra menino, só porque tem menino no nome. Como ele criou o Orkut aqui, o e-mail dele ficou salvo no meu PC. Daí eu fui lá e só coloquei a senha. Vocês podem achar simples esse jeito que eu consegui a conta dele, mas na época eu me senti o maior hacker do mundo. Eu já tava pensando em participar da Anônima. Eu hackeei esse moleque pensando em zoar ele. E foi exatamente o que eu fiz. Eu fui lá e troquei tudo dele pra eu sou gay e eu gosto de homens, gosto de dar o... E foi só isso que eu fiz no Orkut dele. Eu só zoei. Daí beleza, eu continuei mexendo no computador e quando foi de noite, meu irmão mais velho chegou com um primo meu. Daí eu tive que sair do PC porque o PC era do meu irmão e ele ia usar. Só que eu esqueci uma coisa importante. Eu esqueci de deslogar da conta do Neném. E quando meu irmão foi logar na conta do Orkut dele, ele viu que tava logada. E na hora ele falou: "Oh, por que a conta do Neném tá logada aqui?" Eu hackeei. Ah, tá. Daí meu irmão pegou e falou pra mim que ia zoar a conta dele. Ele abriu o chat da Vandresca e começou a xingar muito ela. Ele tava mandando muita mensagem
viagem, mano. E eu tava falando pra ele parar e ele não parava. Ele começou a xingar muito ela mesmo. E ele também tava falando, sabe o quê? Ele tava falando que queria terminar com ela. Na hora eu só saí de lá porque eu sabia que não tinha o que fazer. Eu era criança, ele tava zoando outras crianças. E eu tava falando pra ele parar e ele não parava. Quando foi no outro dia, chegou o horário. Ele tava falando, sabe o quê? Ele tava falando que queria terminar com ela. Na hora eu só saí de lá porque eu sabia que não tinha o que fazer. Eu era criança, ele tava zoando outras crianças. E ele não ia parar. Quando foi no outro dia, chegou o horário que todo mundo saía pra brincar na rua. Quando eu saí de casa, eu só via a Vandresca xingando muito o neném. Ele não tava entendendo nada e ela tava com muita raiva. E eu não vou esquecer disso nunca. Ele tava muito triste indo pra casa e ela tava indo pra casa com muita raiva. E eu tava me sentindo muito mal, porque eu sabia que era minha culpa. Ele tava muito triste, assim, por causa de mim, mano. Eu tinha feito isso. Na verdade, tecnicamente falando, foi meu irmão que fez eles se separarem. E de qualquer forma, eles iam se separar de qualquer jeito, porque o neném se mudou pra outra cidade uma semana depois. Então eu nem ligo. A culpa continua sendo minha. Merda! Leva 3. Se aconteceu algo parecido com vocês, comentem aí. Próximo vídeo. Meu vizinho nunca ouviu falar de fone de ouvido, esse merda. Eu queria começar o vídeo de hoje fazendo algo que eu nunca fiz antes, que é meta de like. Eu queria colocar uma meta aqui de 100 mil likes. Eu só quero ver se vocês conseguem. Já tem alguns vídeos aí com 100 mil likes, então eu acho que vocês conseguem, né? Enfim, hoje o vídeo vai ser contando algumas vezes que seu querido amigo Saiquinho quase morreu. Mas foi um quase, tipo... quase mesmo. Vamos começar com aqui que eu provavelmente nem ia morrer, mas eu pensei muito que eu ia morrer. Eu tinha uns 9 anos e eu tava sentado no chão fazendo um trabalho de escola. Daí você sabe quando você tá fazendo algo que você não quer fazer, qualquer outra coisa fica 100 vezes mais interessante do que aquilo que você não quer fazer. Pois é, eu não queria fazer esse meu trabalho de escola. Daí eu comecei a brincar com o estilete que tinha ali, porque eu tava entediado. E eu lembro que eu botei a lâmina do estilete pra fora, daí eu comecei a encostar ela na minha mão. Nossa, mano, essa lâmina é meio bosta, né? Aposto que nem corta se eu fizesse... Eu cortei a minha mão com estilete. Praticamente de propósito. Meu Deus! Eu saí correndo procurando minha mãe, chorando, gritando: eu vou morrer! Eu vou morrer! Na memória que eu tenho desse momento, tava saindo muito sangue. Minha mão tava ensopada de sangue, tava vermelha. Mas eu fui perguntar à minha mãe esses dias se ela se lembrava disso e ela disse que eu só fiz um cortezinho pequeno na mão e que ela só colocou a atadura. Eu não ia morrer. Agora essa próxima história aconteceu num parque aquático e eu quase morri afogado. Mas não foi culpa minha. Eu vou contar logo pra vocês o que aconteceu. Meu pai me decidiu levar nesse parque aquático, que na verdade era tão ruim que eu nem sei se eu posso chamar aquilo de parque aquático. Nessa época eu tinha provavelmente uns 7 ou 8 anos, eu não lembro, mas eu era bem pequeno. E eu lembro que a gente chegou lá e a primeira coisa que eu vi foi um tobogã bem alto, mano. Pelo menos era alto pra mim naquela época, que eu era criança. E eu sei que eu olhei pra esse tobogã e eu falei pro meu pai: pai, eu vou naquele tobogã belê. E meu pai, ele sempre foi tranquilão com essas coisas, ele nunca se preocupou muito. Daí ele só falou: tá bom. E eu fui pro tobogã. Eu subi o tobogã e quando eu cheguei lá em cima, o carinha que tava lá disse que só tinha uma regra. Você tem que esperar a pessoa que foi no tobogã chegar na água pra você descer. E tudo bem, eu fiquei lá na fila esperando e quando foi minha vez, eu esperei a pessoa cair na água e eu fui. Eu desci no tobogã. Até aí tudo bem, eu desci de boa até o final. Só que na hora que eu caí na água, uma mulher deu uma bica na minha cabeça que eu afundei. E eu virei de cabeça pra baixo na água, mano. E eu fiquei muito desesperado nessa hora, porque eu não sabia nadar direito. Como que eu ia virar e nadar pra cima? Eu não sabia, mano. Ainda bem que meu pai tava lá, porque o meu pai veio e me salvou. Daí depois disso eu fui brincar nas outras piscinas, com meu pai do lado. Não, como eu posso dizer? Tem vezes que você não tem culpa de quase morrer. E tem vezes que você tem culpa de quase morrer, que nem dessa vez que eu quase morro eletrocutado. Foi assim. Sabe aquelas pistolinhas de cola quente? Minha mãe tinha uma dessas. E ela me falou: olha, se você for usar essa pistola, cuidado, porque a ponta dela tá dando choque. E beleza, eu não usava cola quente nunca, então isso meio que entrou num ouvido e saiu no outro. Até que um dia eu tive que usar, olha só, o mundo dá voltas. Eu tive que usar porque eu tinha um boné que eu gostava muito. Era um bonezinho que a paradinha de prender dele era de ferro. Daí essa paradinha que prendia soltou do boné. Daí eu pensei: vou colar com cola quente. Daí eu fui lá e segurei o ferrinho e fui colocar cola quente no ferro. E acho que vocês já sabem o que aconteceu, né? Eu encostei o ferrinho na ponta da pistola de cola quente que é de ferro. E eu levei um choque muito forte. E eu sinceramente nem sei como eu não morri. Eu lembro de uma vez também que eu quase morri atropelado. Eu tava indo pra escola de bike, meu, e eu quase fui atropelado por uma moto. E eu tava quase chegando na escola quando isso aconteceu e eu lembro que eu tava muito confuso. Eu tava tão confuso que quando eu cheguei na porta da escola, um cara me parou e perguntou: ô, mano, você quer perder essa bike aí? E eu só olhei pra ele com a cara muito confuso e falei:
Não. Eu entrei normalmente na escola quê? como se nada tivesse acontecido. E só depois que eu fui entender o que tinha acontecido ali. Eu não sei se ele ia me roubar de verdade, mas eu tenho certeza que ele ficou bem confuso também. Ok, a última história que eu vou contar aqui hoje é provavelmente a que me deixou com mais medo de todas que eu contei aqui. Nesse dia eu tava em um campinho de futebol que tinha perto da minha casa e eu tava jogando um jogo contra dois meninos lá que, sinceramente, eu nem lembro mais quem são eles e eu também nem lembro qual eram as regras do jogo que a gente tava jogando. Eu só lembro que ficava dois aqui e um no gol e a gente meio que ficava alternando quem que ficava no gol. Então beleza, a gente tava lá jogando, daí chegou minha vez de ir pro gol. Daí o menino chutou a bola pro gol e eu juro que na hora que a bola encostou na minha mão, explodiu um fio de energia do poste do lado, mano. E eu saí correndo na mesma hora. Começou a piscar tudo muito forte e pá! Fio de energia caiu do meu lado e ficou se debatendo ali, mano. Eu não lembro a distância que caiu, mas foi bem perto. E se aquilo tivesse partido em mim, tchau, tchau, Saiquinho, até a próxima. É nóis, mano, falou! Eu lembro que de tanto medo eu deixei a bola que a gente tava jogando, que era minha, no campinho. Eu nunca peguei de volta, porque eu saí correndo pra casa e no outro dia, quando eu voltei lá, não tinha mais bola nenhuma. Cadê minha bola? Perdeu a bola de Yeah! futebol, velho. Próximo. Último vídeo Oi, do de compilado. novo. Como eu disse, eu não vou passar mais 3 meses pra postar vídeo. Então hoje eu vou contar mais coisas pra vocês que vocês não sabem. Eu acho. Hoje eu vou falar de Caraca. escola. E se minha mãe ver isso, ela provavelmente nunca mais vai confiar em mim. Verdade. E vai me jogar na rua. Dá pra ver assim que eu era um ótimo aluno, meu. Antes de eu falar qualquer história, eu tenho que apresentar a vocês o Ícaro. Esse é o Ícaro. Esse também é o Ícaro. Por quê? Porque ele tá em quase todas as histórias que eu vou contar aqui hoje. Enfim, eu vou contar como a gente se conheceu, porque foi bem retardado. Eu tava lá no meu primeiro dia de aula da 4ª série, numa nova escola. E sempre que eu ia pra escola nova, eu nunca falava com ninguém no primeiro dia, porque eu não conhecia ninguém. Mas tava eu de boa lá, sentado, grafitando a capa do meu caderno. Sabe grafite de parede? Pois é, eu tava fazendo isso na capa do meu caderno, porque eu achava que eu sabia fazer. Quando de repente chega um menino que eu nunca vi na minha vida. Nunca. Ele para do lado da minha cadeira e só fala: que merda. Bosta. Daí eu olhei pra ele e eu falei: faz melhor. Não. A gente é melhor amigo até hoje. Best friend Essa é uma ótima forever. história. Saico e Ícaro, a dupla infalível que todo mundo odiava. Mentira, mas os professores odiavam a gente. Eu não tô nem zoando, porque eu lembro que quando a gente tava na 8ª série, tinha uma professora que odiava muito a gente. Ela odiava de verdade, ela era tipo o diabo. E ela odiava a gente só porque a gente passava a aula conversando e rindo. Ok, eu sei que isso é errado e atrapalha a aula do professor, mas ela realmente odiava a gente, ela queria matar a gente. E eu acho que ela me odiava um pouco mais, assim, só um pouco. Porque eu lembro que na última aula dela, ela tava corrigindo as provas da final. E ela tava corrigindo a prova na hora e vendo quem tinha passado. Eu juro que ela tava corrigindo minha prova com a mão na cabeça, suando e falando bem baixinho assim: eu não acredito que ele passou. Ela me odiava de verdade. Daí eu passei, yay! Eu sou gay. Eu sinceramente não sei como eu nunca fiquei de recuperação naquela escola, porque eu só fazia merda. E deixa eu contar alguma dessas merdas aqui. Olha, só pra avisar, não façam isso. Pode dar merda, eu acho. Eu estudava em escola pública e às vezes faltava professor. E às vezes as salas saíam mais cedo. Daí se eu via uma sala saindo mais cedo, tipo depois do intervalo, eu ia rápido na minha sala, pegava minha mochila e fingia perfeitamente que eu era daquela sala que eu tava saindo. Aí, tia da portaria, eu sou dessa sala aqui, viu? Eu nem tô fugindo, não. Falou. Outra coisa que eu fiz bastante foi acordar umas 5 da manhã, dar uma de ninja, entrar no quarto da minha mãe e pegar o celular dela. Daí eu atrasava o relógio do celular dela por 1 hora, pra quando o alarme tocasse já fosse 1 hora mais tarde. Daí eu falava: a culpa é sua, mãe. Você que botou o alarme errado. Eu e o Ícaro, a gente era muito retardado, tipo, muito retardado. Eu lembro que a gente dava apelido pras pessoas pra poder falar mal delas, sem elas saber que a gente tava falando mal delas. Eu lembro que tinha o Carreta, porque ele era grande, que nem uma carreta. Eu lembro que tinha a Piauí, porque ela um dia foi falar Piauí e falou Piauí. Só por isso. E olha, a próxima é muito errada. Mas eu juro que eu não sou mais assim, eu juro. Por favor, não me julgue. Mas tinha uma menina que a gente chamava de doença. Por que, Saiko? Por que você chamava ela de doença? Eu não sei, mas é porque ela parecia que tinha doença. Que doença? Que Uma doença, chamada Saiko? Que doença? O Carreta e a Piauí, a gente nem zoava tanto eles. A gente nem falava muito deles. Mas a doença, a gente fez até história pra ela, mano. De tanto que a gente falava mal. A gente falava que ela tava sério, deu uma voadora tão forte nas costas dele que a cabeça dele bateu no joelho. E ele ficou sério assim, essa brincadeira de chutar portão. E ele quase até a Piauí, a gente nem na terra. Doença? A gente ia ter que sem inventando histórias. A gente era doente, mas pim, nem fez barulho. Daí pra não ficar pra Ok, trás, o eu vídeo fui lá é e esse. pim. Tchau. Tchau, 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 tchau.